Graça e paz, amados. Um beijo a todos vocês aí que estão conectados aí a Projeto CMC. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para poder compartilhar. É claro, com você e também comigo mesmo, receber uma palavra de Deus fresca para as nossas vidas. Eu quero usar o texto, está em Mateus capítulo 14, versículo 26, que é um texto bastante conhecido. Quando Jesus Cristo ele sai do monte, ele se retira um tempo, tem um tempo de oração com o Pai. E depois Jesus ele pega e ele volta a ter com seus discípulos. Seus discípulos estavam no barco, no mar, e Jesus ele volta a ter com seus discípulos. O tema dessa mensagem, se eu tivesse que dar um tema para ela, eu ia chamar os homens e os seus fantasmas. Aqui nesse texto, Jesus Cristo, quando ele desce, ele tem um tempo com o Pai, um tempo com o Espírito Santo de muita intimidade. Aí ele desce do monte e ele está numa pegada tão forte com Deus que ele pega e ele começa a pisar no mar, pisar sobre as águas. É a mesma coisa você, eu, quando a gente tem um tempo com Deus mais intenso, a gente volta, parece que tem alguma coisa mais forte, porque de fato é. A gente vem com uma concentração, a gente vem como penetrado na palavra de Deus. Assim Jesus ele veio, e quando ele começou a pisar no mar, Pedro e os seus colegas estavam no barco, e naquele momento não foi um momento muito bom, porque as águas estavam meio agitadas e tinha uma ventania passando naquele lugar. E aí os discípulos, quando viram de média distância que uma pessoa se aproximava, uma imagem se aproximava no mar, diz o texto aqui que eles começaram a gritar de medo. Será que a gente pode entender isso? Os discípulos que andavam com Jesus ficaram espantados. O texto é tão forte que o texto diz assim, olha só, olha o que diz o texto quando Jesus Cristo se aproximava. Diz o texto assim: os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma. E o texto, versículo 26, encerra-se dizendo, e gritaram de medo. Primeira coisa que eu quero dizer, o medo, ele chega a ser uma figura tão marcante, ele chega a ser uma opressão tão forte, que ele é a porta para que o diabo possa entrar na vida de uma pessoa, para que os demônios eles possam entrar na vida de uma pessoa. O medo é como se fosse uma porta, e essa porta ela se torna aberta, então qualquer indivíduo, qualquer ser poder transitá-la dentro ou fora a partir dessa porta. Então diz o texto que os discípulos gritaram de medo, e eles pensaram ser um fantasma. Olha só, homens que estavam andando com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo sinais e maravilhas marcantes da parte do Senhor, milagres estrondosos, de repente eles começam a crer que fantasmas existem. Por quê? Porque o medo os tomou naquele momento. E Jesus Cristo, ele indaga, ele se manifesta, e Pedro ele pega e ele diz, Senhor, se é tu mesmo, então deixa que eu vá ao teu encontro. Jesus disse, então, meu querido, venha ao meu encontro. De maneira que Pedro sai do barco e começa a caminhar, sem medo. Quando ele começa a pisar no mar, ele esquece do medo e ele olha para Jesus. Daqui a pouco, uma sensação começa a roubar a compenetração de Pedro para com Jesus, de maneira que ele olha para o mar e vê que o mar se movimenta, e ele sente o vento bater no seu corpo. E aí o que acontece? O medo novamente o toma, de tal forma que ele começa a afundar no mar, ele começa a submergir no mar. E aí ele grita, Senhor, salve-me. Jesus vai lá e segura na mão dele e tira Pedro daquele afogamento.
quero que você preste muita atenção, porque os problemas existem e são inevitáveis que eles surjam. Entretanto, é importante você que conhece a palavra tomar uma posição firme. Primeira coisa, o medo tem que ser rebatido. O medo ele tem que ser erradicado da sua vida, porque o medo é uma sensação que quando alguma coisa, alguma situação delicada te ronda, o medo ele se manifesta. E o medo ele deve ser contra-atacado, ele deve ser expulso da sua vida, porque assim você vai ter êxito naquilo que você estiver proposto a fazer. Então, meus amados, os homens criam seus fantasmas. Às vezes não são demônios, não são espíritos, não é o diabo, mas é o medo que entrou na alma daquela pessoa e fez com que aquela pessoa ela criasse seus fantasmas, achando que não conseguiria obter êxito em determinadas situações. Para isso se manifestou o Filho de Deus também, para destruir toda a obra do diabo. Porque quando você olha no princípio, Adão e Eva não temiam nada. Após o pecado, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é de ordem maligna, toma o homem. Então, aqui nós vemos um posicionamento firme. Jesus, ele chegando, quando ele entrou no barco, o mar fica brando e todas as coisas ficam tranquilas. A solução para a tua vida é estar ligado em Jesus, é mandar toda a sensação de medo embora, porque assim, amados, você terá êxito, você terá vitória em todas as esferas da sua vida. Um beijo para você. Havendo qualquer possibilidade de manifestação, tipo de fantasmas que seja, mande-os embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo, graça e paz, e depois nós nos veremos de novo.